Queremos conversar em cima de um texto da Palavra de Deus que está escrito na carta de Paulo a Coríntios, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3. Se você quiser abrir a palavra, se você quiser acompanhar a leitura, a Palavra de Deus diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tornar o nosso pensamento obediente a Cristo. É isso que a Palavra de Deus está nos ensinando, está falando para mim e para você. Aliás, tem uma outra versão, na Almeida, ela fala assim: para destruir os conselhos e toda altivez. Amados, a Palavra de Deus, ela vem dizendo que ela foi liberada com um propósito. Existe um propósito pelo qual foi liberada a Palavra. E não é com entendimento. Nós somos homens, pessoas, humanos, mas não é segundo os padrões humanos que nós devemos lidar. Nós devemos lidar de uma outra forma. Embora sendo humanos, nós devemos pensar de um outro jeito. É isso que o texto está falando. Existe o pensamento, e muitas vezes o nosso pensamento nos escraviza, nos prende, nos limita em tantas coisas. Diz assim, mas não são com essas armas, porque existem armas de Deus que são poderosas. Armas de Deus, você crê nisso? Que existem armas de Deus que são poderosas, mas poderosas mesmo, muito mais poderosas do que essas armas que você vê nos filmes, que você vê por aí, muito mais poderosa, com muito mais efeito. E ela destrói fortalezas. O que o texto está dizendo é o seguinte: muitas vezes são construídas fortalezas, fortes, fortificações, aquilo que se torna inacessível. São barreiras. E diz assim, mas as armas de Deus, elas destroem todas essas fortalezas, todas elas. Mas Paulo lhe diz o seguinte: mas para isso, você precisa tomar uma atitude. Você precisa cuidar do teu pensamento. Eles precisam estar cativos, presos. Às vezes a gente acha que é o contrário. Não, o meu pensamento tem que ser livre, para eu pensar o que eu quiser. Não, a Bíblia diz o contrário. O pensamento livre, essa liberdade, a gente está usando armas humanas. Diz assim, quer usar as armas poderosas de Deus? O teu pensamento, traga ele cativo. Traga teu pensamento obediente. A palavra obediência, ela está ligada à submissão. É a mesma origem da palavra. A obediência tem tudo a ver com submissão. Ele diz assim, traga o teu pensamento submisso a Cristo. Então quer dizer que não é para eu deixar meu pensamento voar, meu pensamento livre. Toma cuidado com isso. Traga ele. E por isso eu quero ministrar essa palavra, e o título é pensamento obediente. Amados, nós precisamos ter um pensamento obediente, mas obediente a Cristo. Não a pessoas, não o que as pessoas dizem. Você vai pensar assim, você vai fazer assim, e vai colocando coisas dentro da nossa cabeça. Aliás, aqui é o menor campo de batalha do mundo. 1 palmo quadrado, e aqui se travam as maiores batalhas, sempre é na nossa mente. Alguns, o campo de batalha é maior que os outros são menores. Eu tinha um trauma quando eu era criança, meu pai sempre brincava comigo. Ele dizia assim, filho, vai lá comprar, vai lá na quitanda. Era o tempo da quitanda ainda, tinha caderneta para assinar lá. Assim, vai lá na quitanda, compre umas frutas, compre isso, compre uma melancia. Eu falei, tá pai, mas eu vou trazer onde? Ele, traz no teu bonezinho. Eu falei, meu Deus do céu, meu pai falando isso. Eu falei assim, e eu tenho dificuldade até hoje para comprar um bonezinho, não acho um bonezinho desse tamanho. Mas, amados,
A nossa mente, ela traz tantas coisas, ela nos escraviza tanto, nos prende tantas vezes, é isso que nos limita. E nós precisamos ter esse pensamento obediente. Isso significa ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, é o pensamento de Cristo. Para isso Ele nos faz. E nós precisamos atingir. A não ser que você ache que já alcançou. Ah não, eu já tenho a mente de Cristo, eu já sou perfeito, já acertei tudo, já resolvi tudo. Eu caminho como Ele, eu abro mão, eu dou a minha capa, eu perdoo. Quantas vezes for necessário, 70 vezes 7, eu faço tudo isso, então eu já tenho a mente de Cristo. Mas se eu não tenho ainda, eu preciso aprender. Aquilo que nós não alcançamos ainda, faz parte de um processo. Então eu preciso aprender. Pois se o nosso espírito, ele se fortalece, se nós somos templos do Espírito Santo, e somos, Ele habita em nós, Ele habita em cada um de nós. Se isso tudo já aconteceu, por que nós estamos presos a fortalezas? Por que nós estamos ali dentro dessas fortalezas que nos escravizam, que nos prendem tantas vezes? Amados, aquilo que Deus faz, Ele faz sobre nós, é derramado, nós já temos. Os dons são derramados ou não são? A gente recebe os dons, eles estão sobre as nossas vidas. A unção de Deus está sobre nós, está. Embora alguns digam, não, isso aí eu posso tirar. Não pode, ninguém pode tirar, foi Deus quem deu. Se Deus deu, ninguém pode tirar. Mas tem alguém que quer tirar. Quem que quer tirar? Quem deseja tirar de nós aquilo que Deus deu? Nós temos um inimigo, ele quer tirar. Ele quer tirar todas essas coisas. Amados, Deus ele trabalha conosco por inteiro. Deus nunca quer você pela metade, parcialmente. Ah não, faz lá um pouquinho aqui, um pouquinho, um pé aqui, outro pé lá, né? Não, Deus nos quer por inteiro. Corpo, alma e espírito. É uma entrega total. Nosso corpo pertence ao Senhor, nossa alma pertence ao Senhor, nosso espírito é dele também. Tudo pertence a Ele. Jesus falando, Ele diz o seguinte, Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está citando aqui um texto de Isaías, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. Ele derramou o óleo sobre mim para que eu possa evangelizar os pobres. Olha o que Jesus está dizendo, né? Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele está sobre mim para que eu faça essas coisas. Para que eu evangelize os pobres. Para que eu proclame libertação aos cativos. Restauração de vista aos cegos. Acabar com a cegueira. Foi para isso, para que eu liberasse essas palavras. Para pôr em liberdade os oprimidos. Todos aqueles que estão oprimidos. Mas esse é o chamado para Jesus. E por consequência, é o chamado para mim e para você também. É o mesmo chamado. Nós temos que ter o mesmo entendimento. A mesma mente. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo isso é tirado. Todo o cativeiro, toda a opressão, tudo isso é tirado de nós. Você não está mais preso, você não está mais cativo, não existe opressão nenhuma. Deus ele vem, ele rompe o elo, o vínculo com o passado. Diz assim, não existe mais nada disso. Diz assim, tudo aquilo que você fez está no mar do esquecimento, não existe mais. Está separado, está longe, está distante. E você começa uma vida nova. A palavra de Deus diz, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Todas as coisas se fazem novas. Mas se é assim, por que ainda existem cristãos? Por que existem crentes que ainda estão cativos? Por que existem pessoas que ainda estão oprimidas? Opressas. Por que isso acontece ainda? Por que ainda vivemos essas coisas? Por
Porque nós estamos carregando recordações do passado, coisas que feriram a nossa vida, coisas que machucaram. Nós começamos a trazer esses pensamentos, e aquilo começa a trazer tanto peso. Amados, é isso que acontece. Muitas pessoas apresentam opressões, feridas, mágoas, dores existenciais, pensamentos, cada pensamento. Amados, uns pensamentos que é até meio difícil de falar. Não deveríamos estar falando. Aliás, na maioria das vezes não conseguimos falar. Algumas coisas que passam pelo nosso pensamento. Tantos desejos, tantos impulsos. Se todos nós fôssemos impulsivos, pronto, eu vou fazer, passou, já vou fazer. Imagina como que estaria a situação. Um descontrole total. Sentimentos contrários àquilo que Jesus veio fazer. A maioria desses sentimentos totalmente contrários. Existem muitas pessoas que estão paralisadas. Param. Não conseguem fazer mais nada. Uma das coisas que traz essa paralisia é a dúvida. A dúvida. Entrou a dúvida, você congela. E não é por causa do frio. Congela mesmo. Não consegue fazer nada. Você não consegue. O temor, o medo. Não vão lutar pela vida, não vão batalhar mais. E esse texto está comparando a um campo de batalha. Ele diz assim, existe um campo de batalha. Só que muitas vezes nós estamos usando as armas erradas. Em vez de usar as armas poderosas de Deus, aquela R15, não é nem R15, é uma R20, 50, sei lá quanto, muito mais moderna, muito mais poderosa. Em vez de usarmos essas armas, nós não usamos. Por isso nós entramos nesse campo de batalha sucumbindo e nos prendemos nessa fortaleza. Ficamos presos, escravos. No entanto, a palavra de Deus diz, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não foi o Filho que nos libertou, não foi Jesus quem nos libertou. E aonde que está essa verdadeira liberdade? Como que a gente consegue viver essa verdadeira liberdade? Se a nossa vida ela é cheia de tanta carga espiritual, que nós somos incapazes de enfrentar provas, de enfrentar adversidades. Se eu não consigo enfrentar uma prova sequer, quer dizer, essa fortaleza ela está sendo edificada em torno de mim, na minha mente. Existe uma fortaleza ali. Existem armas humanas, existem armas poderosas em Deus. Qual que você quer usar? Qual que você escolhe usar? É muito melhor usarmos as armas poderosas em Deus. Muito melhor, é muito mais fácil. Com ela você vai vencer pensamentos negativos. E muitas vezes entram esses pensamentos negativos, não é assim? Aqueles maus pensamentos. Não vem de vez em quando um mau pensamento na nossa mente? Aquela coisa que não vai dar certo. Eu não vou conseguir, dessa eu não vou sair. Dessa vez não vai dar. Falar sobre pensamento sempre é algo muito delicado. Esse texto que nós lemos, ele fala em destruir argumentos. Porque a primeira coisa que vem são argumentos. Sempre tem muitas coisas para defender. Não, mas veja assim, veja por isso. Sempre vem uma construção humana para tentar levantar esses argumentos. Outra versão fala em conselhos. Esses conselhos, na verdade, são palpites. Tem sempre muita gente para dar palpite. Muita gente para falar tanta coisa. Se a gente não buscar na Bíblia, a gente viu as crianças aqui agora dançando, né? Que lindo isso. Chegar e estava lá tudo, o celular, com o computador, de repente pega a palavra. É ali. É na palavra, amados. É na palavra que nós vamos ter a resposta.
Não é nos conselhos, não é naquilo que nossos ouvidos vão sendo cheios, mas é na palavra de Deus. Até porque muitas vezes esses conselhos são tão errados, são tão fora, tão desalinhados, entra aquela coisa tão torta, e aquilo entra na nossa mente. É verdade. É mesmo. Não é que você tem razão. E esses pensamentos, eles vão tomando forma, vão criando efeito ali. Sempre tem muitas pessoas para dar conselhos. Esses conselhos palpites. Sempre tem. Em todo lugar. Com toda pessoa que você conversar, alguém vai querer dar um palpite. Mas aquela direção que vem do alto, que vem do trono, não é assim. Mas você percebe como tudo começa a acontecer dentro da nossa mente, no nosso pensamento. A Bíblia diz assim, não adulterarás. A lei diz assim, não adulterarás. Aí vem a graça, que muita gente fala assim, a graça, agora eu estou na graça, agora eu posso fazer o que eu quero. Não! A graça diz assim, Jesus, ele veio e trouxe a graça, não é nada novo. Ele diz assim, se você pensar sobre isso, você já adulterou. Amados, a gente acha que a graça é liberdade para fazer. Está errado. Se você pensar nisso, você já errou. Amados, é isso que a Bíblia diz. A graça é isso. Eu não vou pensar, vou cuidar dos meus pensamentos. Porque todo pecado, ele entra pelo pensamento. É ali que ele entra. Ele não acontece de uma hora para outra. Não é aquela coisa, aconteceu, tal. Espera lá, você não planejou? Já não estava tudo combinado? Você já pensou sobre isso? E já tomou as atitudes planejadas para que tudo acontecesse? Por isso que a Bíblia diz, se você pensar, você já praticou adultério, você já pecou, você já errou. Por isso que nós temos que cuidar do nosso pensamento. A gente acha que o nosso pensamento tem que ser livre. Não, eu tenho liberdade para pensar. Traga o teu pensamento obediente a Cristo. É ali, tem uma linha para andar. Tem uma linha. Mas esse é um entendimento vital para nós como cristãos. Para toda pessoa. Não importa se é líder ou não, se é pastor ou não. Todos nós temos que ter a mesma mente de Cristo. Às vezes a gente não, algumas pessoas têm que ter, eu não, eu posso... Não, é para todos. A salvação é para todos, o propósito é para todos. Isso também é para cada um de nós. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente permite entrar na nossa mente. Se entrar na nossa mente, já começa a fazer estrago. Se entra um pensamento, é por ali que o inimigo vai agir. Ele vai ocupar espaço. Existe uma disputa de espaço na tua mente. Você sabia disso? É um lugar bem procurado. Todo mundo quer ocupar. O inimigo, principalmente, ele quer ocupar um espaço da tua mente. Só deixa um cantinho para mim lá. Deixa reservado algo para mim. É só eu e você. Ninguém precisa saber. É tua mente, é teu pensamento, ninguém vai... A gente não tem isso escrito, né, os nossos pensamentos. Se a gente tivesse, seria interessante, né? Os nossos pensamentos todos expostos ali. Não, está escondido, então você pode manter escondido. Os pensamentos devem ser presos, cativos a Cristo. Nós devemos segurar, controlar. Essa batalha na nossa mente, ela se trava todos os dias. O inimigo quer conquistar esse espaço. O livro de Provérbios diz o seguinte: pois como é o seu pensamento em seu coração, assim é ele. Assim ele é. Assim como for o seu pensamento, assim vai acontecer. Percebe a importância do meu e do seu pensamento? De cuidarmos dos nossos pensamentos? Assim como nós pensarmos, assim vai acontecer. Assim como você pensa, assim é. Assim vai acontecer. Uma fortaleza, ela não surge de uma hora para outra.
Uma fortaleza, ela não é construída do dia para a noite. Ela é aos poucos, como qualquer edificação. Temos aqui uma edificação aqui nos fundos. Você olha assim, de repente, e fala assim, puxa, mas já levantaram isso? Já fizeram outra coisa? Daqui a pouco você vai olhar, está pronto. Foi de um dia para o outro? Não. Já tem tempo que está sendo feito isso. Começou passando o trator ali, alisando, a gente nem percebeu. De repente, já está plano o lugar, já está acontecendo isso. A mesma coisa é uma construção de uma fortaleza. Ela não acontece do dia para a noite. Ela vai acontecendo aos poucos, tem suas etapas. Tem várias etapas. Quando surge uma dificuldade, ao invés de termos a mente de Cristo, muitas vezes temos um pensamento escravo, um pensamento limitado. Muitas vezes a gente quer declarar algumas coisas. Eu declaro isso, eu falo, mas o pensamento ainda não mudou. O pensamento ainda não está mudado. As atitudes que eu tenho não revelam o coração de Cristo. Então eu preciso mudar a mente para mudar as minhas atitudes, mudar a minha palavra, mudar todas as coisas. Começa dali. Temos que ter a mente de Cristo. O texto da palavra de Deus em 1 Coríntios 2,16 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Assim, ninguém conheceu a mente de Deus que possa dizer, que possa instruir. Não, Deus tem que fazer assim. O Senhor errou, Deus. O Senhor está errado. O Senhor devia fazer de outro jeito. Essa pergunta, quem foi que instruiu a mente de Deus? Que possa instruir, que possa dar orientações para Deus. E quantas vezes a gente se pega dando instruções para Deus? Deus, o Senhor tem que fazer desse jeito. Como que o Senhor faz assim? Como que o Senhor permite? Esse texto, ele está falando, quem pode instruir? Aliás, a Bíblia, muitas vezes, ela remota isso. Aquele texto de Isaías, que fala de quem instruiu o Senhor, quem pode instruir ao Senhor. Romanos também diz isso. Romanos 11:33 diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? A Bíblia vai trazendo questionamentos sobre isso, para que a gente possa entender que a nossa mente tem que estar igual a de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Amados, ter a mente de Cristo é ser direcionado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente não percebe, não dá tanta importância. Mas ter a mente de Cristo somente se eu for direcionado pelo Espírito Santo. Por isso eu preciso buscá-lo. Por isso eu preciso ter intimidade, relacionamento com Ele. Para que eu possa ter a mesma mente de Cristo. Mudar a minha mente, mudar os meus pensamentos. Ter a mente de Cristo é ter um pensamento igual ao de Jesus. É pensar igual a Ele. A palavra de Deus em 2 Coríntios 11:3 diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Olha o que o texto está dizendo. Às vezes a gente não presta atenção na palavra, né? Diz assim como a serpente enganou a Eva. E muitas vezes a gente fala assim, a culpa foi da Eva. A Eva que errou. Diz assim, mas do mesmo jeito que a Eva errou, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte das... Assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, cada vez que eu me afasto da pureza, da simplicidade que há em Cristo, eu estou tendo o mesmo pensamento de Eva, que foi enganada pela serpente. Eu também estou sendo enganado. E quantas vezes a gente é enganado? Não, isso é muito simples. É a palavra de Deus, é a atitude de Cristo.
É essa atitude que deve ter em nós, porque isso vai gerar um pensamento, uma mente igual a dele. E nós precisamos ter essa mente. O que Paulo está alertando aqui é o seguinte: o nosso pensamento pode ser corrompido. Pode ser corrompido, sermos enganados com a mentira. Mas e quantas vezes nós somos enganados com a mentira? Ele diz que isso corrompe, isso tira algumas coisas. O diabo coloca pensamentos para corromper, para que a gente se ache autossuficiente, por exemplo. Ah, não, eu sou o cara, eu tenho tudo, eu posso. Em Cristo eu faço isso. Sem Cristo eu não faço. Não tem como. A autossuficiência é um perigo, é um pensamento perigoso. Só que o diabo ele usa palavras para distorcer, para enganar. Ele distorce palavras na nossa mente. Aí nós trazemos uma interpretação. Espera lá, isso está distorcido, não está de acordo. E a gente aceita. A gente vai deixando. Quantas vezes nós nos afastamos da simplicidade, da pureza, achando, não, eu já estou num outro nível. Não, espera lá, volta para a simplicidade. Quantas vezes buscamos tantas revelações, tantas coisas, não, agora nós estamos... Mas está errado. Não é a mente de Cristo. Estão vindo revelações distorcidas, palavras distorcidas. É a mesma coisa que você voltar para o Éden e provar do fruto, da árvore do bem e do mal. É a mesma atitude e a gente não percebe. A gente é enganado constantemente, tantas vezes. Por isso que tem que ter essa mente diferente em nós. Moisés, ele pega as 12 tribos, um de cada tribo, ele diz assim, vão lá. Eu quero que vocês vejam esse lugar. Vai lá espiar. Vai lá espiar a terra. Veja como é que está. Veja o que tem lá. 10 voltam dizendo, não tem como. Nós vamos ser esmagados, vamos ser derrotados. Não tem nenhuma possibilidade. Para lá, mas a palavra de Deus diz o contrário. Não, mas na minha mente eu já visualizei. Nós perdemos. Ali é fatal. Josué e Caleb tiveram um espírito diferente, uma mente diferente. E eles chegam assim, esse lugar. Ali tem tudo o que o Senhor falou. Todas as promessas estão lá. Tudo aquilo que o Senhor falou está lá. É esse o lugar, não tenho a menor dúvida. Percebe a diferença da mente? E não é tão raro ter a mente distorcida, a mente que não enxerga as coisas. O percentual foi bem grande. 10 acharam que não era. 2 somente acharam que era o lugar. 2 somente acreditaram na palavra, nas promessas, e disseram assim, é ali está se cumprindo tudo. Então a maioria das pessoas deixa esse pensamento distorcido entrar e se acomoda, diz que não é para mim, não é para nenhum de nós não vamos viver isso. Em 10, houve covardia, houve temor, bloqueio, amarras, ficaram presos. Amados, é uma amarra que prende, nosso pensamento tem amarras que nos prendem e impedem de andar, de fazer qualquer coisa. É na mente. Percebe a importância do pensamento e principalmente de termos o pensamento, a mente de Cristo? Termos um pensamento obediente verdadeiramente? Nós atraímos aquilo que nós pensamos. É como um ímã, nós vamos atrair. Conforme o meu pensamento, eu vou atrair isso ao meu redor. Ele é tão forte que ele influencia aquilo que está do meu lado. Influencia tudo que está ao meu lado. Se você é uma pessoa negativa, crítica, uma pessoa amarga, se você é uma pessoa assim, alguém com um espírito de depressão,
Comece a observar do teu lado. Olha as pessoas que você vai atrair do teu lado. De repente está cheio. Você fala assim, mas como que pode? É um imã, atrai. Começam a reunir ali um grupo de pessoas insatisfeitas. Junta para ficar reclamando, murmurando. Perceba se não é assim. Perceba se alguém que está com aqueles pensamentos totalmente errados, em volta não começa a reunir um grupo. No entanto, se você tem um pensamento de adoração, um pensamento de louvor, de fé, de conquista, se você tem esse pensamento de ter a mente de Cristo, comece a olhar ao teu redor. Vão vir mais pessoas adorando, mais pessoas se rendendo, pessoas caminhando em obediência a Ele, a Cristo Jesus. Amados, nós começamos essa igreja, essa obra, quando nós começamos esse trabalho, o nosso objetivo sempre foi ter ao nosso lado pessoas que adoram a Deus. Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós sempre tivemos esse desejo. Pessoas com coração puro. Pessoas íntegras. Sempre foi o nosso objetivo. É isso que nós queremos. Entendemos que igreja é isso. E precisa reunir pessoas assim, da mesma forma. E a nossa igreja tem se tornado isso. Tem se tornado igreja de pessoas que querem adorar a Deus. Pessoas corretas. Pessoas que conduzem a sua vida. Amados, é dessa forma, é um imã, vai atraindo. E nós queremos caminhar assim, tal qual é o seu coração, assim as pessoas serão atraídas. Do jeito que é o teu coração, vai atraindo pessoas iguais. Alguns se juntam para reclamar, para murmurar, para criticar. Quando começamos esse trabalho, nós falamos, é para amar a Deus e para amar pessoas. Muitas vezes esse não é um sentido muito atrativo. Tem pessoas que falam, não é bem isso que eu penso de uma igreja, não é isso que eu quero. Mas é bíblico. É o que Jesus mandou fazer. Nós caminhamos para ter o mesmo pensamento que é em Cristo. Amar pessoas, amar a Deus acima de tudo. Pode não ser atrativo, mas isso é ter a mente de Cristo. Isso é você começar a colocar as tuas atitudes iguais a Cristo, porque o teu pensamento está obediente a Ele. O teu pensamento está ligado e linkado. Mas muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, pastor, mas tal pessoa fez aquilo outro, né? Fez tantas coisas, fez coisa errada, e aí como é que fica? Cada um vai prestar conta diante de Deus. Não é problema meu. Claro que a gente não concorda com a corrupção. Aliás, ontem na Marcha para Jesus, tivemos ali o ônibus do Moody, estávamos ali reunidos também, apoiando, porque é tempo de acabar com a corrupção. É algo tão terrível, tem feito tanto estrago. E o nome do movimento é interessante, porque chama-se Moody. Mude. Precisa mudança. E onde é que começa a mudança? Na mente. Tem que começar na mente. Porque se a nossa mente aceita essas coisas, não é normal, todo mundo faz. Isso aí é uma prática corriqueira. Aquilo vai continuar. Quando a gente muda a nossa mente, o nosso entendimento fala assim, não, isso está errado. Mas não causou prejuízo a ninguém, não matou ninguém. Tem gente matando e não está presa. Matou muita gente que não teve atendimento médico, muita gente que não teve escola, que teve limitação. Amados, tudo aquilo que é tirado das pessoas, que não beneficia a todos. Percebe a importância dos nossos pensamentos de mudança, mudar o nosso pensamento. Tem muita gente que fala assim, aquele que logra os outros, esse é o esperto. Não é esperto. Na verdade, ele é muito tolo. Ele não está conquistando nada. Não vai levar nada. A nossa mente tem que ser uma mente de Cristo.
Cristo veio, Ele começou a ensinar e as pessoas não entendiam. Achavam muito, muito longe. Mas Ele falava na simplicidade, na pureza, em atitudes. É esse o pensamento. Por isso nós precisamos ter pensamento de adorador, de rendição. É dessa forma. Sabe aqueles pensamentos de maldade, pensamentos de coisa errada? Claro que você não sabe. Mas esses pensamentos não podem ocupar nossa mente de jeito nenhum. Nem cogitar de passar pela nossa mente. Tem coisas que não devem. O diabo ele tem uma função. Ele lança dardos. Ele lança dardos, setas. E elas sempre vão na nossa mente. A base de toda a construção de uma fortaleza são esses dardos. Essa fortaleza poderosa que é construída na nossa mente começa com esses dardos, com essas setas. E se nós aceitarmos, nós vamos receber isso como uma verdade. Nós vamos caminhar em cima disso. Você acaba mudando os seus pensamentos. Você deixa de mudar. Se você deixa de pensar de um jeito e passa a pensar de uma outra forma. Esses dardos são a base para a construção dessa fortaleza. Mas como diferenciar um pensamento de Deus e um pensamento que não é de Deus? Se o inimigo ele vem tantas vezes, lança o pensamento, lança esse dardo para confundir, para enganar. Ele nunca vem com a aparência da verdade, é sempre com a aparência da mentira. Ele não caminha na verdade, ele é o pai da mentira. O pensamento do inimigo, ele pode vir em qualquer momento. Ele pode vir quando você está orando, pode vir em qualquer momento. É só você deixar a tua mente distrair um pouco. Esse pensamento entra, ele entra de repente. E ele sempre vai causar dúvida. O pensamento do inimigo, ele sempre vai causar dúvida. Ele muda atitudes e muda comportamentos. É aquela situação que você está agindo de um jeito, de repente as pessoas que estão ao teu lado até falam assim, ué, o que aconteceu? Por que ele mudou assim? De uma hora para outra mudou de repente? Porque entrou um pensamento, entrou um dardo, entrou uma seta do inimigo. O inimigo está lutando para entrar no teu pensamento. Ele luta para conquistar isso. Por isso nós temos que deixar o nosso pensamento cativo a Cristo. Mudança de pensamento. Ontem, quando nós estávamos ali na Marcha para Jesus, a gente levou uns garotos do projeto que a igreja apoia, que a igreja atende. E conversando com eles, dizendo assim, pastor, eu entrei para as drogas, isso foi causando tanta coisa na minha vida. Mas eu estou querendo mudança. Eu estou querendo voltar a estudar, eu estou pensando nisso, eu estou pensando... Amados, começa a perceber uma mudança nos pensamentos. Você, mas só está lá sonhando, só está planejando. É ali que entra a mudança. Quando a gente começa a ter os pensamentos de Cristo, nós vamos começar a construir alguma coisa sem olhar as dificuldades, sem olhar que é impossível. Não, para mim já acabou. O inimigo vai lançar essa palavra, ele diz assim, você já perdeu o teu tempo. Para você não dá mais, não tem esperança. Agora quando você deixa ter a mente de Cristo, diz assim, claro que você vai conseguir, claro que você vai fazer. É diferente, amados. Percebe como a gente identifica quando o pensamento é de Deus, ou quando um pensamento é uma seta do inimigo. Essa mudança de pensamento é importante para todos nós. Devemos mudar os nossos pensamentos. No momento de crise, de dificuldade, quem você tem ouvido? Quem você empresta os ouvidos? Porque aquilo que você vai ouvir, muito facilmente vai entrar na sua mente. O texto de Efésios fala o seguinte, Efésios 4:17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Vamos ver como é que está a versão aqui. Isso eu digo e no Senhor insisto, que não vivo mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Diz assim, os gentios eles vão ter os seus pensamentos, mas são fúteis. É na futilidade dos pensamentos. Vamos ali à frente.
até o 19. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Amados, entra o pensamento, ele vai endurecer o nosso coração. Ele endurece, muda a atitude. Já não sinto mais nada, já não me incomodo. Eu vou cuidar de mim, eu vou fazer tal coisa. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Percebe como começa uma contaminação por causa do pensamento? Por causa do nosso pensamento. E Paulo está falando nesse texto, ele em seguida ele diz assim: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês não aprenderam isso de Cristo. Quando vocês fazem isso, não foi de Cristo que vocês aprenderam. Isso entrou por outra via, entrou por outro meio. Amados, a Bíblia é tão tremenda, tão maravilhosa. Ela instrui sobre todas as coisas, sobre como fazer uma revolução, a verdadeira revolução, que é na nossa mente. A primeira revolução que deve acontecer é na nossa mente, uma mudança, para que eu possa ter um pensamento obediente a Cristo, vinculado a Ele. Deus quer que você tenha a mesma mente de Cristo. O inimigo ele vai tentar influenciar de alguma forma. Ele vai tentar conquistar alguns espaços dentro da nossa mente, com pensamentos tipo: eu não sirvo, eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir. Esses pensamentos que ele vem colocar. A Elisete, a minha esposa, ela tem uma frase, eu gosto muito da frase dela. Ela diz assim: existem dois tipos de pessoas. As que não conseguem e eu. E é verdade, amados. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Eu consigo, eu posso. A gente não fala, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas daí na hora de fazer, não, eu não posso. Eu não consigo, não, isso não é para mim. Fortaleza. Fortaleza na nossa mente. Começou pequenininha, foi construindo ali uma pedrinha, outra pedrinha, daqui a pouco tem uma barreira tão grande que não consegue fazer mais nada. Na carta de Paulo que nós lemos no começo, diz assim, que nós derrubamos todo argumento, todo conselho, todo argumento que vier para tentar confundir, tudo isso é derrubado. É para destruir essa fortaleza. Mas vem a dúvida. E o amanhã, como é que fica? Como é que vai ser? Eu gostei desse louvor que nós cantamos no começo, porque diz assim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque o meu Cristo vive, eu creio no amanhã, eu creio que vem mudança, eu creio que vai mudar. Mas faz tempo e não sei o que, não vi mudança até hoje. Eu creio, porque Ele vive em mim. Ele vive em mim. A minha mente foi transformada, foi mudada. Mas está tão difícil, está tão longe ainda. Mas creia que é possível. O primeiro passo é crer que é possível e querer mudar e submeter a tua mente, os teus pensamentos a Cristo. Ter a mesma mente, ter o desejo de ter a mesma mente dEle. Esse é o maior desejo, mais do que ter um carro igual fulano, uma casa igual ao outro. Mais do que isso. É um bem muito mais precioso do que qualquer coisa. Porque você vai ver casas sendo destruídas, vai ver carro ficando superado. Mas a mente de Cristo não vai mudar nunca em você. Vai sempre ser a mesma, é esse pensamento. Existem pensamentos que baixam a nossa autoestima, que nos colocam para baixo. Existem pensamentos que te elevam, que fazem você se ver como um filho de Deus, que te levam a orar, e principalmente que te levam a crer. Porque os pensamentos do inimigo te levam a duvidar, a não crer. Os pensamentos de Deus te levam a confiar. E como que vêm esses pensamentos? Na maioria das vezes, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai mudando e moldando os nossos pensamentos.
Os pensamentos de Deus não vêm por dardos. Eles vêm porque nós nos alimentamos. Eu preciso me alimentar todo dia, eu preciso estar comprovando e vendo todas as coisas. O pensamento do inimigo vem com dados, é só uma coisa rapidinha, pronto, e já faz um estrago. O pensamento de Deus precisa ser cuidado. Precisa estar ali até que você seja cheio, para que você ocupe todos os espaços. E o pensamento do inimigo eu preciso, primeira coisa, recusar. Vem o pensamento do inimigo, eu preciso recusar esse pensamento. Ninguém pode te obrigar a pensar aquilo que você não quer pensar. Então existem pensamentos que eu preciso recusar. Todos os dias nós temos a opção de escolher os nossos pensamentos. Começa uma manhã hoje, começou amanhã. Qual é o pensamento que eu quero ter hoje? O que eu vou seguir? Se vier aquele pensamento, eu estou negativo, eu estou desanimado, eu estou abatido, eu nunca vou resolver esse problema, eu não vou poder pagar essas contas, eu não consigo pagar. Aquele pensamento de ser uma pessoa frustrada, frustração, nunca conquistei nada, o que eu fiz na minha vida? Pensamentos que vão nos abatendo, eu nunca vou ser feliz. Medo das coisas, medo do amanhã, fobias, ódios, pensamentos negativos e destrutivos. Aquilo que você pensa vai conduzir você vai seguir por esse caminho. Se você deixar que esses pensamentos entrem, é esse caminho que você vai construir. É por ali que você vai andar. Então nunca deixe um pensamento de desânimo, de derrota. Esse caminho vai ser terrível. Se nós temos o pensamento, a mente de Cristo, o caminho vai ser de paz. Nós ministramos aqui há 2 semanas sobre paz. Mas se eu tenho a mente de Cristo, eu vou trilhar esse caminho de paz. Eu vou viver essa paz. Mesmo que a situação no momento não seja tão favorável. Mesmo que não seja aquilo que está acontecendo, que os teus olhos estão vindo. Creia, Deus Ele pode fazer. E Ele vai fazer muito mais. É tempo de levantar, não é tempo de ficar abatido. É tempo de você se erguer e saber quem você é em Cristo. Amados, o inimigo ele vem bombardeando e tem deixado muitas pessoas prostradas, mas não prostradas diante de Deus. Prostradas de abatidas, de não querer fazer mais nada. Nesse momento o inimigo ele faz uma invasão. Quando você mostra essa fraqueza, ele vem com tudo. Aí pode ter certeza. Ele vai destruir tudo. Todo o teu pensamento, toda a tua mente. Você não vai conseguir. Por isso nós temos que ter pensamentos que levam para a vida. Existem caminhos que levam para a vida e caminhos que levam para a morte. Qual que você escolhe? Qual é a atitude que você vai tomar? Se você quer tomar a atitude, caminhos que levam para a vida, você precisa mudar os seus pensamentos. O mundo ele faz tanta proposta, fala de tantas coisas, e faz tantas propostas erradas. Na nossa mente deve ter uma resistência a isso. Eu preciso rejeitar esses pensamentos, não aceitar, não acolher. Mesmo que a situação seja de uma aparente derrota, eu posso crer que Deus irá mudar a situação. Aí eu fico firme. Aí eu fico inabalável, nada vai me abalar, eu permaneço firme diante dessas circunstâncias. Então, eu preciso rejeitar os pensamentos negativos e eu preciso substituí-los também. Eu rejeito, a primeira atitude já eu rejeito, mas quando existem esses pensamentos, eu preciso trocar esses pensamentos. Eu preciso mudar. Entender que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não vivemos no mundo. A gente vive no mundo, mas o mundo não nos contamina. Amados, é como o peixe que vive na água salgada a vida toda. No entanto, você pesca o peixe, você prepara o peixe, e quando você vai preparar, antes de você fazer ali, de cozinhar,
você vai ter que pôr sal. Mas ele viveu a vida inteira num ambiente salgado. A carne dele já devia estar salgada. Não, ele não se contaminou. Embora vivendo num ambiente totalmente salgado, você ainda tem que pôr o sal para você poder apreciar aquele prato. Ou seja, nós da mesma forma, nós vivemos no mundo, e o mundo não pode nos influenciar. As coisas do mundo não vão influenciar a minha mente. O meu pensamento não vai ser o pensamento que, mas a maioria das pessoas pensa assim, e cada vez mais. Pois é, mas não é a mente de Cristo. Não é esse o pensamento que eu quero ter. Eu não quero viver dessa forma. Amados, se nós estamos em Cristo, o pecado nunca vai nos influenciar. Nunca virá sobre nós. Existem diferenças. A gente pode sofrer a influência ou influenciar. Se a Bíblia diz que nós podemos influenciar aonde nós estivermos, nós vamos fazer diferença. Nós vamos ser sal, vamos ser luz. É mudar uma circunstância. Existem dois aparelhos, né? Duas coisas. O termômetro. Se você pega um termômetro, principalmente hoje, né? Está lá bem embaixo, bem frio, né? Você vai verificar, você vai colocar, você só vai confirmar o que está acontecendo à volta. Existe o termostato você vem e regula. Está lá o aparelho de ar-condicionado, eu vou pôr em 25. Aí você já vê, já está quentinho. Tá. O termostato, ele muda tudo que está ao seu redor. O termômetro só vai constatar uma coisa. Mas nós somos termostatos. Nós não somos termômetros. Nós não somos para ser sem efeito, só influenciados, mas nós devemos influenciar, mudar tudo que está na sua volta. E somente com a mente de Cristo, com o pensamento de Cristo, nós conseguimos isso, senão eu não consigo mudar nada. Tem pessoas que falam, mas está tão difícil, eu não consigo. É porque o teu pensamento também não está assim. No momento em que você se fortalecer, que você crê, e não importa a situação que você esteja vivendo, não importa, seja qual for a área da dificuldade, pode ser a área familiar, a área financeira, eu creio que isso vai mudar. É tempo de mudar. Eu sei, ó Deus, quem eu sirvo, eu sei das promessas de Deus na minha vida e elas irão se cumprir. Amados, vai mudar. É dessa forma, mas começa na mudança aqui dentro, na nossa mente. Se eu não tiver a mente de Cristo, se eu não tiver um pensamento obediente a Cristo, eu não consigo, eu vou me abater. Os dados do inimigo vão vir que nem aqueles filmes que aparece aquela chuva de flechas vindo. E vem uma... pastor, você não sabe, vem uma coisa atrás da outra. Quando começa uma coisa... É claro que sim, porque você está dando espaço para esses dardos. Pare, rejeite, bloqueie, se defenda desses dardos. Substitua isso. Seja lá qual for a fonte, de onde está vindo. Mas está... rejeita isso. Esse pensamento não pode entrar em você. É assim que você se fortalece. O nosso desafio é viver como Cristo viveu. Quando vierem as lutas, amados, e eu sou obrigado a dizer para você, virão lutas. Virão lutas. Embora a gente pense, não, agora eu me converti, nunca mais eu vou ter problema, nunca mais vou ter luta. Está errado. Tem luta sim. Só que agora você tem muito mais força para vencer. Porque agora você tem a mente de Cristo. Você tem outras experiências, outras coisas que você já viveu e sabe do poder dele. Ele muda as circunstâncias. Vem um diagnóstico, o médico diz assim, está enfermo, essa enfermidade é para a morte, não tem jeito. É dardo. Fala assim, o meu Deus é mais poderoso, o meu Deus é maior do que essa enfermidade, o Senhor Jesus já levou essa enfermidade na cruz, pode aplaudir ao Senhor, Ele é digno, todo louvor, toda adoração a Ele. Amados, veio o dardo, rejeita isso, não permita que você se abata, não deixe esse diagnóstico ser um prognóstico, ter uma definição na sua vida. O meu Deus é mais.
Amados, e seja qual for a notícia, o seu filho, a sua filha isso, o seu marido isso, Amado, Deus muda circunstâncias. Deus muda circunstâncias, todas elas. Mas começa na nossa mente. Começa em fortalecermos a nossa mente. O seu pensamento não pode te prender. O teu pensamento não pode te prender. Não aceite depressão. Não aceite angústia. Cada vez mais pessoas têm tido depressão. Às vezes a gente nem percebe os sintomas. Não quero mais sair da cama. É um sintoma. Não que não possa dormir. Nós temos o tempo de sono. Tem que dormir também. Mas você começa a ver aquela coisa excessiva. Amados, sintomas. Não aceite isso. Não aceite os dados do inimigo. Cada vez que vier esse pensamento, você já sabe de onde vem. Você já sabe, vem do inferno, vem do inimigo. Ele traz esses pensamentos. E muitas vezes o inimigo usa pessoas. Muitas vezes ele usa as pessoas, enviados, para trazer esses dardos, para trazer essas acusações. E aquela palavra dita desencadeia algo tão terrível. Desencadeia algo tão terrível nas nossas vidas. Precisamos rejeitar o mau pensamento e substituir pela verdade. O inimigo não caminha na verdade. Então nós temos que sempre buscar a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E eu vou em cima da palavra. Jesus estava ali sendo tentado no deserto. Ele diz assim, não é assim. Não é assim. Sempre se posicionando em cima da verdade, da palavra de Deus. Nós temos que aprender a nos fortalecer. O diabo ele vem e diz assim, você está cansado, você está sem força, você não consegue mais. Mas a palavra de Deus diz, aqueles que creem no Senhor, receberão novas forças, serão fortalecidos. Amados, aceite a palavra de Deus, recuse a palavra do inferno, a palavra do inimigo, recuse esses dardos. E caminhe na verdade, deixe a palavra. Nós precisamos aprender a confrontar a mentira com a verdade. No livro de Efésios 4:22 diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Nós somos ensinados já a tirar aquele velho homem que se corrompe com os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Mas nós temos que renovar o nosso modo de pensar, mudar a nossa mente. A Bíblia fala sobre isso. Só que a gente não presta atenção. A gente continua com os mesmos pensamentos. A gente insiste nisso. E revestir-se do novo homem. Conforme eu penso, conforme eu vou ser. É conforme o meu pensamento. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. É na verdade que nós caminhamos. É em cima da verdade. A verdade nos liberta. A verdade nos faz livres. Devemos declarar verdade sobre as nossas vidas. Declarar a palavra de Deus. Buscar as coisas do alto e não da terra. Cada vez a gente vê mais pessoas buscando as coisas da terra. Ninguém está buscando as coisas do alto. Como que eu posso ter uma mente de Cristo assim? Se eu busco só as coisas da terra, do alto vem aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. É dali que vem, é do alto. Filipenses diz assim, livro de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amados, olha o que a palavra diz, nisso vocês devem pensar. Pense nessas coisas, naquilo que está no alto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo. É ali que deve estar o nosso pensamento. Por que a gente se decepciona tanto? Porque o nosso pensamento está aqui embaixo. Nosso pensamento está bombardeado desses dardos. Por isso que nós devemos elevar o nosso pensamento, deixá-lo cativo a Cristo.
Um pensamento obediente. Eu não vou pensar mal, nem no mal que me fizeram. Não, isso não cabe em mim. Eu não vou pensar no que eu perdi. Não vou pensar que eu estou sozinho. Não vou pensar na derrota. Esses pensamentos têm que ser afastados, somente nas coisas que estão no alto. E eu quero ler um último texto que diz assim, Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amados, Deus conserva em paz aquele cuja mente, cujo pensamento está nele. Se você quer ter paz, se você quer viver em paz, o teu pensamento tem que estar em Cristo, tem que estar firmado nele todos os dias. Todos os dias é uma construção. Você precisa fazer isso todo dia, se fortalecer no Senhor. Quando vier um dado, quando vier uma acusação, louve a Deus, adore a Ele, rejeite os pensamentos de fracasso. Um pensamento sujo contamina. Cada vez que o inimigo tenta invadir, e ele vem pela porta muitas vezes, feche essa porta, não deixe ele entrar, não abra a porta. Tire todo o pensamento de derrota, de ódio. Rejeite os dardos do inimigo. Eu quero orar com você, eu quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza. Eu quero que você repita assim comigo. Diga assim: Deus, hoje eu abro a porta do meu coração para receber as suas promessas, para receber a tua palavra, para caminhar em verdade. Eu rejeito todo o temor, toda maldição. Eu quebro toda palavra contrária a mim, a minha vida. O Senhor me guardará em completa paz. O Senhor guarda a minha mente, os meus pensamentos. Toda mentira, toda ira, todo ódio, tire da minha vida agora. Toda a intenção do diabo, eu declaro, cessa sobre a minha vida. Tira isso da minha vida. Eu declaro vida e vida abundante. Quero orar com você. Fecha os teus olhos. Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor nos concede a mente de Cristo. Deus, e nós queremos receber a Tua palavra, a verdade do Senhor, a verdade que nos liberta. Pai, nós declaramos, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, um novo tempo, um tempo de ter os pensamentos obedientes, um pensamento cativo a Cristo Jesus. Pai, declaramos liberdade, liberdade para agir, para fazer, mas principalmente, Senhor, uma liberdade de conquistar aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. O inimigo tem tentado reter, tem tentado impedir, mas eu declaro sobre a vida de cada pessoa que começa um novo tempo. O Senhor derrama do alto, o Senhor coloca coisas sendo refeitas, um pensamento novo, uma mente nova, edificada em Cristo Jesus. Pai, todo dardo, toda seta eu rejeito, eu mando embora. Eu declaro, Senhor, mentes protegidas pelo Senhor. Eu quero abençoar a cada pessoa, a cada família. Declaro o Teu favor sobre cada um. Deus, que possamos viver a Tua verdade, a verdade que liberta. Pai, que os nossos pensamentos sejam pensamentos obedientes a Cristo Jesus. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.